Olá, meus caros. Quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre uma questão bem específica, que é a questão do imposto sobre herança. Todo mundo chama de imposto sobre herança, mas ele tem um nome técnico que chama imposto sobre transmissão de novo, que chama, você corta, tá bom? Não precisa nem fazer de novo, não, só vou falar o nome de novo. Mas ele tem um nome técnico que chama imposto de transmissão causa-mortes e doações. Então, como o próprio nome diz, é um imposto que incide quando um determinado bem é transmitido para outra pessoa por conta de causa-mortes, ou seja, porque o dono morreu e aí você